Bem-vindos. Vamos convidar as pessoas. Vamos lá, então. Então, é um prazer ter vocês aqui. Mais uma noite, mais uma vez. Só deixa eu ajeitar um negócio aqui, peraí. Isso. Está no Face e no Instagram hoje, gente. Oi, irmão, seja bem-vindo. Bom, o que eu preparei para vocês, já que nós estamos no mês, né, do Setembro Amarelo, está aí focado na prevenção do suicídio, né, na prevenção das doenças mentais que levam ao suicídio. E é muito importante a gente discutir esses temas para poder enxergar, né, se tem alguém próximo, alguma pessoa que possa estar com algum problema, ou até mesmo a gente identificar, né, alguma coisa nesse sentido. Então, nós estamos aí com 7 dias do Setembro Amarelo e eu escolhi esse tema, trabalho tóxico. Boa noite para quem está chegando, seja bem-vindo. Escolhi esse tema primeiro porque eu gosto de falar sobre trabalho, né? É a minha área, mas porque às vezes a gente faz algumas confusões e não consegue identificar de verdade o que é um trabalho tóxico. Como saber se faz parte do trabalho, se é uma questão da empresa ou das pessoas que estão no trabalho. Então, hoje a gente vai tentar entender um pouco melhor sobre isso. Primeiro, vamos refletir um pouquinho sobre o que é tóxico, né? O que a gente pode considerar como tóxico na nossa vida? Vamos pensar no agrotóxico, tá? Que eu acho que é o que é uma coisa, ou as drogas, né? Que são coisas que a gente tem uma visão mais clara sobre o que representa e que dá para a gente ter uma ideia do que significa o tóxico aí nesse sentido. Mas vamos pensar assim, o agrotóxico ele foi criado para ajudar a gente a combater pragas, né? Melhorar coisas da lavoura, ajudar com a plantação. Então, não é uma coisa totalmente ruim. Ao longo do tempo, nós fomos descobrindo que não dá para usar agrotóxico, mas durante muito tempo nós achamos que era bom. Então, o tóxico é uma coisa que aparentemente parece que é boa, parece que é viável, e que daí aos poucos a gente vai percebendo que não é bem assim, né? Que nos faz mal, que acaba, de uma certa forma, trazendo outros malefícios, mas não é de cara que a gente percebe isso. Geralmente vem mascarado com uma coisa boa, então o agrotóxico parecia que era bom, né, para a lavoura, parecia que era bom para as frutas e os legumes, mas com o tempo nós fomos vendo que não, né? E as drogas têm o seu lado bom, né? Que é a parte de medicamentos, a parte que ajuda nos tratamentos, mas se você usar em excesso ou de uma maneira errada, também é ruim. Então, o que é tóxico no trabalho, nas pessoas, nas amizades, é aquilo que mesmo sendo bom, né, mesmo tendo coisas positivas, acabam trazendo coisas que realmente nos faz mal. E que a gente vai percebendo isso depois de vários dias ou vários acontecimentos, a gente não consegue, às vezes, perceber isso imediatamente. Então, para eu saber se é tóxico, eu tenho que sentir que aquilo está fazendo mal de verdade para mim, que aquilo me causa um mal-estar por dias, quer dizer, aquilo que se fala, aquilo que se faz,
a maneira como fala ou faz não fica só ali, não é uma coisa positiva, não é para o meu crescimento, mas eu sinto que é pejorativa, que é para me humilhar, que é para me deixar mal. Então, significa que é um mal-estar, que não é só naquele momento, ele se estende por outros momentos da minha vida. Nem sempre a gente enxerga os danos disso, tá? Então, vamos pensar assim, numa amizade tóxica. Por que é tão difícil a gente entender que uma amizade é tóxica? Porque geralmente o amigo que é tóxico, ele faz um monte de coisa das quais a gente se orgulha e que a gente gosta. Então, por exemplo, você tá com um problema, parece que ele vai lá e adivinha o seu problema, tenta resolver para você, né? Tá sempre sendo prestativo. Só que ele é prestativo, mas ele te cobra 10 vezes mais do que aquilo que ele te fez. Então, um amigo tóxico, ele faz assim, nossa, mas aquele dia eu fui com você fazer aqueles exames. Por que agora eu vou fazer o exame e você não pode comigo? Né? Ah, mas eu estou sempre te ligando. Por que você não me liga? Então, a cobrança, o fazer é sempre algo que tem uma consequência. Quer dizer, eu vou fazer para você, mas eu quero em dobro isso para mim. Eu vou pensar em você, mas eu quero sempre que você pense em mim. Eu vou fazer para você, mas eu quero que você esteja sempre fazendo por mim, tá? Então é sempre. Peraí, só um minutinho, gente. Pronto. Senão ia começar a tocar aqui. Então, o primeiro passo importante aí para a gente pensar sobre a toxicidade das coisas é que eu sempre são coisas que eu sinto que eu tenho que limitar o uso. Então, eu começo a perceber que eu não quero. Vai ficar gravado, sim, Danilo. Você não pode assistir? Depois você volta aí que vai estar aí para você. Obrigada. Então, vamos pensar assim, né? Se eu começo a sentir que aquela amizade precisa de um freio, é porque tem alguma coisa errada com ela. Se eu estou me sentindo incomodada de ver aquela pessoa, é porque tem alguma coisa errada com aquela amizade. Então, assim que eu começo a perceber que a situação está tóxica, né? Eu tenho mal-estar, eu tenho essa sensação de que eu não posso dividir as coisas com essa pessoa, tá? Agora, o trabalho tóxico, né? Quando eu sei que aquilo que eu estou fazendo, a atividade que eu estou desempenhando é tóxica. Primeiro, trabalhos insalubres, perigosos, né, que tem que ser usado muito equipamentos de segurança, que o lugar é de risco, que eu posso tomar um choque, me cortar, pegar alguma doença. Esses trabalhos, eles já têm uma tendência a ser tóxica, né, a ser um trabalho tóxico. Tanto é que tem toda uma lei em cima, né, um monte de NRs, né, de normas regulamentadoras para você poder ficar nesse trabalho e conseguir manter a sua saúde e a sua segurança. Então, esses trabalhos eles já são tóxicos por conta disso. E claro que trabalhar muito tempo num lugar assim, com questões assim, precisa ter bastante cautela para não se contaminar, para não se influenciar. E aí nós estamos falando de coisas físicas e mentais. Tá? Então, esse trabalho ele já é tóxico por conta da atividade que você executa. Tá? Então, fazer um trabalho que já é num local insalubre, oi, Elô, boa noite, Rodrigo, já é uma questão. Mas, né, tem os trabalhos que são tóxicos ambientalmente falando, né, pelas pessoas, cultura, o jeito como a organização lida com as coisas, o jeito que os colegas de trabalho lidam. Então, o trabalho é tóxico quando ele gera um estresse acima do normal para aquela pessoa, tá? E olha como eu estou dizendo. Boa noite, Eduardo. Gera acima do normal para a pessoa.
quer dizer que eu posso estar no mesmo ambiente de trabalho, sentir um mal-estar, mas não da mesma forma que o outro. Então, o que é tóxico para mim pode não ser necessariamente nas mesmas condições para você. Geralmente, um lugar tóxico, um trabalho tóxico, afeta mais de uma pessoa, por isso que eu sei que ele é tóxico, mas não afeta da mesma forma todas as pessoas. Então, vai ter gente que vai se incomodar demais com esse trabalho, que vai reclamar demais sobre isso, e outras pessoas que vão achar até normal aquilo que está acontecendo, tá? E talvez esteja ficando estressante para ela, difícil para ela, mas ela não sabe como lidar com isso e ela não vê tanto problema nisso. Então, a gente tem uma questão cultural, né, muito grande de que o trabalho é mesmo escravo, ele é difícil, ele é labor, né? É um negócio que não é um mar de rosas. Então, o trabalho ele já é visto como algo pesado, como algo sacrificante. Então, ele só da gente pensar assim, ele já pode ser tóxico para a gente. Tá? Ainda mais se você for trabalhar num lugar que outras coisas ocorrem, daí essa toxicidade fica bem maior. Né? Então, lugares onde um trabalho onde a gente é cobrado constantemente, por prazos muito curtos, metas muito absurdas, supervisão que não para de pegar no pé, que fica toda hora em cima, falando, mas já terminou? Não vai terminar? A gente tem prazo. Que você, lugares onde você precisa mentir, omitir, então já mostra a toxicidade. Então, o primeiro passo aí para a gente identificar, na verdade, que é importante para a nossa saúde aí, é a gente identificar se o ambiente que a gente está é tóxico mesmo ou não. Para eu identificar isso, eu vou fazer algumas perguntinhas e vocês vão pensando aí se é assim para vocês, né? Onde vocês estão, fazendo estágio, trabalhando, tá? Então vamos lá. Onde eu trabalho, existe uma forte cultura de desconfiança. As pessoas estão sempre achando que o funcionário está mentindo, que ele vai pegar alguma coisa do trabalho, que ele vai roubar a empresa, então não dá senhas para o funcionário, ele não tem chave de acesso a vários lugares, é aquela empresa desconfiada, líderes desconfiados, né, achando que a pessoa vai estar sempre enganando, mentindo. Isso é um sintoma, tá? A liderança é tóxica, né? Aqueles líderes negativos que estão sempre falando, nossa, vai dar errado, né? Isso daí não vai dar certo, esse jeito que vocês estão fazendo não vai dar tempo. Aquele líder que sempre acha, né, que o colaborador não vai ter a competência suficiente, não vai dar conta do trabalho. Isso é um líder tóxico. Que é mal educado, assediador, né, que vê vantagens, fala e faz coisas que está sempre com oportunismo, buscando vantagens nas pessoas, que desestabilizam a todos, boa noite, provocam brigas entre os colaboradores, estão sempre colocando lenha numa fogueira ali de competitividade. Então, esse tipo de líder pode ser indício de um trabalho tóxico. Acontece que a gente não consegue provar, sabe? Ainda é muito difícil a gente entender se o líder é tóxico, porque ele é tóxico mesmo, ou se ele se tornou tóxico por conta do lugar, tá? Então, a pessoa precisa pensar bem se aquela pessoa está fazendo aquelas coisas porque a cultura promove isso, porque o jeito da empresa promove isso, ou se ele faz daquela forma porque é dele. Ele é que é assim. E muitas vezes um líder tóxico por si só provoca a toxicidade do ambiente. E a toxicidade do ambiente provoca a toxicidade da liderança. Então, a gente precisa observar essas coisas. Você sente que a qualquer momento pode ser demitido? Que a cada acontecimento você fica com aquele frio na barriga, como se você tivesse
a ponto de, com a faca no pescoço, a gente usa até essa expressão, com a corda no pescoço, com a faca no pescoço, como se a qualquer momento a gente fosse ser desligado da organização. Isso é também um sintoma de trabalho tóxico, porque você não consegue trabalhar sossegado, que já vem aquele sentimento de que a qualquer momento o seu cargo vai estar no prêmio ali, né? Vai estar sendo almejado por outra pessoa. A empresa prega valores dos quais não realiza no seu dia a dia. Quer dizer, ela fala que as pessoas estão em primeiro lugar na empresa, mas não faz nada pelas pessoas. É uma empresa que fala que o funcionário é o seu maior bem capital, né? Seu maior capital, mas no dia a dia trata mal as pessoas, não dá férias corretamente, né? Não liga se a pessoa está doente ou não está doente, ou se fica doente. Né? Então, daí, quer dizer, ela prega um valor que ela não realiza. Você sente que o medo de continuar ali é maior do que o medo de ficar desempregado? Sabe aquela sensação, nossa, acho que se eu tivesse desempregado eu estava melhor do que eu trabalhando? Se eu tivesse fazendo qualquer coisa, seria melhor do que está aqui? Essa sensação, esse sentimento de que, né, que não é um bom lugar para você ficar, pode ser indício de que esse trabalho é tóxico para você. Você percebe que precisa ficar toda hora defendendo o seu trabalho? Gente, isso daqui, olha, é uma coisa que acontece muitas vezes, porque um lugar que te cobra demais, você tem a sensação de que nunca está dando conta daquilo que é preciso para fazer, né? Então, gera uma insegurança e a pessoa fica: olha, eu concluí a tarefa tal. Olha, eu vendi tantos para sua empresa. Olha, esse mês eu bati X. E fica se comparando, né? Eu estou conseguindo fazer não sei quantos projetos. Olha, eu não falto. Olha, sabe que fica o tempo todo precisando dizer para as pessoas aquilo que está concluindo, porque parece que só o fato de concluir não é suficiente para ser visto. Né? Os resultados são na parede, todo mundo tem o relatório, tá? As pessoas estão vendo que a pessoa está fazendo os projetos, está acontecendo as coisas, mas a pessoa precisa falar, né? Precisa defender o trabalho, porque é como se as pessoas não notassem. Né? Como se aquilo que ela fizesse não fosse significativo, importante, não fizesse diferença naquela empresa. Então, ela precisa ficar o tempo inteiro falando sobre isso, que é para ver se alguém percebe, né, que ela está fazendo. Também é indícios de que é um trabalho tóxico, tá? É perceptível que as pessoas não conversam sobre as decisões, que existe muita contradição, quer dizer, isso, uma chefia fala uma coisa, outra fala outra, né? Uma liderança vem e fala para você, olha, faz tal coisa porque nós vamos fechar tal dia, e o outro fala, não, nós vamos ficar aberto, não, isso não vai acontecer. Então, coisas contraditórias, o pessoal da equipe nunca sabe exatamente como que vai funcionar, o que vai acontecer, né? São questões, porque assim, tudo bem que no momento, né, com toda essa pandemia, ninguém sabe exatamente mesmo do futuro. Mas as coisas do dia a dia, né, se vai abrir amanhã ou se não vai, né, como que vai funcionar o dia de hoje, isso são coisas que tem que estar claro para todo mundo. E se não está claro coisas básicas do trabalho, é porque não está tendo uma comunicação eficaz, porque as pessoas estão distorcendo as coisas, não estão falando exatamente o que é preciso ser falado. Então, é muito importante que as pessoas tenham, né, saibam do que está acontecendo para sentir que o seu trabalho está funcionando, para sentir que está no caminho certo. Então, se não sentir isso, se a percepção, boa noite, Jabe, Aloma, é porque, né, se tem essa percepção é porque alguma coisa não está legal, tá?
você não se sente seguro, vive pisando em ovos, não contribui com ideias porque acha que vai ser ridicularizado ou que não será ouvido. Se isso está acontecendo, pode ser sintoma também de um trabalho tóxico. Né? Você não se sente à vontade de participar das coisas. Existem as reuniões, existe a possibilidade, mas você não sente que deve falar, você não sente que deve fazer. E isso pode ser porque você sente que o trabalho é tóxico, porque você entende que se você falar, você vai ter algum prejuízo com isso. Ou que as pessoas não vão estar nem aí para você, né? Ou que aquilo que você falar vai ser motivo de chacota. Então, se você está sentindo isso, pode ser que você esteja vendo o seu trabalho como tóxico. A liderança sabe dos problemas, mas não faz nada para resolver. Sabe até muitas vezes como mudar as coisas, mas não faz questão nenhuma de resolver. E isso pode ser um sintoma de um lugar tóxico. Então, você precisa da liderança, né, para isso, e ela não consegue. Ela não faz, ou porque não faz questão, ou porque não tem autonomia e abertura para fazer. Então, pode ser indício de um ambiente tóxico, de um lugar tóxico. Aí, costumam usar aquelas expressões assim do tipo: o homem não deixa, o homem não gosta. Né? Não sei se vocês já ouviram isso, mas o homem é o diretor, o presidente, né? É quem dá as ordens. E aí, essa pessoa, ele nunca perguntou, ele nunca pediu, ele nunca falou com esse diretor sobre isso, ele nunca falou com o presidente sobre isso, mas ele fala como se tivesse falado. Então, ele usa o homem como uma forma de se defender, né? De não ter que correr atrás das coisas. Então, isso também é um sintoma de um trabalho tóxico. Sua vontade de crescer profissionalmente parece uma ameaça aos demais colegas e líderes? Então, quando você fala que você quer fazer um curso, que você tem um sonho, que você quer crescer dentro da organização, qualquer coisa que você faz que demonstre esse crescimento é um problema para as outras pessoas, né? As outras pessoas te boicotam, falam, aqui não tem espaço para você, ou qualquer coisa do tipo, você percebe que tem um torcer de nariz ou alguma coisa assim, isso pode ser também indício de toxicidade. Profissionais sensacionais se apagam muitas vezes pela necessidade, preferem não confrontar. Sim, e preferem por quê? Porque é tóxico, né? É um ambiente que não te dá espaço. E aí você vai se fechando e não coloca, e não se coloca, né? Principalmente se for uma pessoa de destaque, tá? Se esse profissional se destacou em algum momento dentro da empresa, ele toma uma martelada, né? O prego se destaca, toma martelada. Então é muito comum a pessoa se destacar e alguém ir lá e, né, passar o pé nessa pessoa, quando o ambiente é tóxico, quando o lugar é tóxico, tá? Você tem apresentado sintomas de estresse, ansiedade, como falta de ar, insônia, dores de cabeça, dores no estômago. Tá com a síndrome do domingo? Sabe quando chega no domingo, começa a dar dor de cabeça, começa a dar vontade de se enfiar na cama e não sair mais? Se você estiver sentindo alguma coisa assim, você pode estar associando o seu trabalho com algo tóxico. Tá? Você pode estar tendo alguns sintomas de estresse, de ansiedade, e pode ser por conta do trabalho. Então, sempre observar, né, se essas dores de cabeça, essas dores do estômago, não estão associadas ao ir trabalhar, ao ter que ir para aquela empresa, fazer aquele trabalho, né, ter que enfrentar aquela situação. Tem gente que tem diarreia, vômito, tudo por conta desse desgaste profissional, né, do quanto é tóxico ter que ir para aquele lugar.
Bom, eu acho que eu fiz várias perguntinhas aí que já dá para ter uma ideia de como que dos sintomas, né, de um trabalho tóxico. O que é mais importante para a gente? Olhar para isso, né? Conforme eu fui colocando essas questões, vocês pensando aí o que tem a ver com a sua empresa, o que não tem a ver com a sua empresa, né? Boicotes, e com uma diferença que a gente precisa ter em mente é que assim, ó, tem trabalhos tóxicos e lugares tóxicos. O trabalho tóxico tem a ver com a atividade que você executa, tem a ver com o quanto você sente bem naquilo que você realiza. Então, se o trabalho é perigoso, insalubre, se ele te traz muitos riscos e você fica muito angustiado em executar aquela função, né? As metas são altas, as atividades são difíceis e complexas, eu tenho que lidar com gente que eu não sei lidar, né? Ou eu tenho que lidar com a saúde das pessoas, com vida e morte. Porque, vamos pensar, policiais, bombeiros, profissionais da área da saúde, até mesmo bancários, né? Relatam muito esse tipo de sentimento, né? Eu tenho que lidar com dinheiro, se some dinheiro, eu não sei o que eu faço, ou eu tenho que lidar com a vida das pessoas, né? Às vezes eu tenho que tirar a vida das pessoas. Então, esse tipo de trabalho, por si só, querendo ou não, ele já tem uma toxicidade, mesmo que seja o trabalho da sua vida. Né? Ele causa um nível de estresse por conta daquilo que ele é. Então, isso é a toxicidade do trabalho em si. Mas a gente tem o ambiente tóxico, a empresa tóxica que acaba tornando o trabalho tóxico. Então, não precisaria ter cobrança e tem, o tempo inteiro. As metas não precisariam ser altas, mas são. As pessoas não precisariam falar daquela forma, mas falam. Né? Então, o clima é ruim, o ambiente é ruim, então daí a toxicidade está no local. Tá? Então, daí é situações tóxicas do trabalho e trabalho tóxico. Tá? Então, quanto mais respostas positivas, quanto mais sim a gente deu para essas questõezinhas que eu coloquei aqui, boa noite, Anderson, maior é a possibilidade do nosso trabalho ser tóxico. Tá? Então, antes de você concluir, de você chegar e falar assim, nossa, ouvi a Dani lá falando numa live, bateu, eu tô num trabalho tóxico. Onde eu tô, o que eu tô fazendo é um trabalho. Antes de você ter certeza disso, divida as coisas com outra pessoa, tá? Fala sobre o que você tá vendo, sentindo, entendendo desse trabalho, para outra pessoa ter um outro olhar para aquilo e ver se realmente é. Por quê? Porque nós temos filtros. Como eu falei lá no começo, o que é para uma pessoa não é para outra. Né? E por mais que o que importa é o quão tóxico seja para mim, talvez se eu enxergar do ponto de vista de outra pessoa, eu mude minha opinião sobre aquele trabalho tóxico. Então, o que não é um trabalho tóxico? Trabalhar sob pressão não é trabalho tóxico, desde que a pressão seja coerente com os seus prazos, com aquilo que você precisa fazer, com o tipo de tarefa. Um trabalho não é tóxico quando a liderança te cobra de fazer aquilo que você deveria estar fazendo, mas não faz. Um trabalho não é tóxico só porque as pessoas não te elogiam todos os dias e todos os momentos, tá? Então, a gente precisa, é uma divisão assim que às vezes a gente não entende claramente, mas ela existe, ela está ali e a gente precisa às vezes do olhar de outra pessoa para realmente entender se aquilo que eu estou vendo como tóxico é tóxico mesmo ou se é só o meu ponto de vista, se é só porque eu estou incomodado com alguma coisa, né? Porque não é o tipo de trabalho que eu achei que fosse, tá? Então é muito importante a gente conversar com outras pessoas e principalmente, né, se a gente perceber que só dividir com um amigo assim não for suficiente,
divida com um profissional, né? Às vezes a gente leva essas coisas para casa e as pessoas e o marido já está com a cabeça quente, ou a esposa já tem o trabalho dela e ela, né? Ou as pessoas compram a nossa briga porque, né, estão vendo ali que a gente não está legal e simplesmente só compram a nossa briga. Então, conversa isso com outro profissional, né, com alguém de outro lugar. De repente, essa pessoa vai te falar: olha, realmente me parece bem tóxico esse lugar. Né? E te dá ideias de como você melhorar, de como você, na verdade, encontrar um caminho para resolver isso. Tá? Eu vou falar algumas coisas para vocês, gente, de como lidar com um trabalho tóxico. Porque assim, ó, diante de tudo que eu estou falando aqui, né, fica a impressão de que um trabalho tóxico é impossível. Né? Ah, eu não vou, não tem condições de ficar num trabalho tóxico, gente. Sim, dependendo do grau, realmente não tem condição. Mas o que eu vou. A reflexão que eu estou pedindo para vocês fazerem hoje é o quão tóxico esse trabalho é e o quanto que você consegue aguentar dessa toxicidade, o quanto que vale a pena. Lembra, lá no começo eu disse o seguinte: que tudo que é tóxico vem mascarado por coisas boas. Então, um relacionamento tóxico, a princípio, é apaixonante. Né? A pessoa faz tudo por você, ela é uma delícia, né? Te leva para jantar em lugares legais, te dá flores, né? Te dá presentes. Então, é aquela pessoa que, a princípio, ó, você quer ter para o resto da vida. Só que o que vem por trás desse presente? Né? Esse trabalho tóxico, geralmente, ele tem um bom salário. A pessoa que que fica num trabalho tóxico, mesmo o trabalho sendo tóxico, ela fica porque ela tem benefícios que faz ela ficar. Porque se ela ganhasse mal e tivesse todos esses outros problemas, ela não ia ficar. Ela não ia ficar. O que mais torna o trabalho tóxico é porque ela depende financeiramente desse trabalho. Esse trabalho, ele paga bem por aquilo que ela faz. Então, a pessoa faz hora extra um monte, porque é tóxico o trabalho. O trabalho tóxico é aquele que não tem controle das horas. Né? Então, você vive fazendo hora extra nesse trabalho. E isso é legal, porque você ganha. E você ganha 100% em cima da hora. Olha que empresa legal. Né? Ela te paga 100% em cima da hora. Mas você está estressado de tanto trabalho que você está fazendo, de tantas horas que você está fazendo. Né? Outra coisa, esse salário é um dos melhores ali do mercado. Se você sair dali, você vai, onde você vai encontrar um outro trabalho assim? Então você pensa nisso. Só que por trás desse salário legal, por trás dessa hora extra 100%, olha, dessa insalubridade, eu ganho 40% de insalubridade. Olha que legal, eu ganho 40% ali onde eu trabalho. Tem gente que briga para ir para setor que paga 40% de insalubridade. Tem gente que briga para ir à noite, trabalhar à noite, porque ganha adicional noturno. Tóxico. Mas a pessoa ela é nova, ela acha que tudo bem, mas isso com o tempo, isso desgasta. Isso com o tempo traz consequências. Não é para você não fazer hora extra, não é para você não ter adicional noturno, trabalhar noturno. Não é isso. Eu estou dizendo que tu tem seu preço. E a toxicidade é exatamente isso. O trabalho tóxico é exatamente isso. Ele tem seu lado bom e o seu lado ruim. Só que você só vai entender o lado ruim dele depois de um tempo. Só vai entender que aquilo não é legal para você depois de um tempo. E aí, às vezes, já é um pouco tarde para você correr atrás. Aí você já está doente, já está cheio de problemas, tá? Então, comece desabafando com alguém, divida com as pessoas o que você está sentindo sobre o trabalho, ouça as outras pessoas, né? Olhe para outros pontos de vista e tenta entender se aquilo que você está vendo como tóxico realmente parece ser tóxico para mais alguém.
Cuidado para não levar o problema de uma forma pesada para o seu ambiente familiar. Porque é muito difícil, às vezes a gente aguenta o tranco lá no trabalho, mas a hora que chega em casa desconta em quem não precisa descontar. E são as únicas pessoas que poderiam nos apoiar naquele momento, que é a nossa família. Aí você chega e desconta tudo que você não falou para o seu líder, para o seu colega, tudo que você aceitou no trabalho, toda a sua submissão, aí você chega em casa e desconta isso nas pessoas que menos, né, deveriam estar sentindo isso. Ah, mas a família aguenta? A família não merece. Aguentar, ela aguenta, mas ela não merece, né? Então, toma cuidado com isso. Se o seu trabalho for tóxico pelo tipo de atividade que você exerce, então, uma orientação que eu falo é você fazer de tudo para minimizar os problemas desse trabalho, como usar os equipamentos de segurança, né, fazer os exames periódicos, não ultrapassar a carga horária de horas extras, não trabalhar mais do que aquele período diário, né? Fazer os descansos, tirar as férias. Então, se você tem que tirar pelo menos 20 dias por ano de férias, tire 20 dias por ano de férias, que nenhum dinheiro no mundo vai compensar isso, né? Porque a gente costuma vender as férias, mas, gente, se criaram isso, pode ter certeza que lei trabalhista só foi criada em cima de um estudo e que ficou provado por A mais B que aquilo era o melhor. Porque se não fosse assim, não teria. Porque nós vivemos num mundo capitalista, gente. Né? Trabalhar, trabalhar, trabalhar é melhor para todo mundo. Todo mundo pensa assim, né? É o que gira, né? Vamos trabalhar, economia, não pode parar. Então, com certeza, se existe 20 dias pelo menos, aquilo é o mínimo. É o mínimo que você precisa. Então, tire férias, né? Descanse, faça as coisas que têm que ser feitas. Se você só pode cumprir 1 hora a mais por dia de hora extra, então faça só 1 hora a mais por dia de hora extra. 2 é o limite, né? Se você tem que descansar uma vez por ano, descansa uma vez por ano. E isso vai diminuir a toxicidade da sua atividade em si, né? Porque isso é o que minimiza os problemas do trabalho tóxico por atividade, tá? Mas faz os exames, se cuida, faz terapia, se for o caso, se você perceber que não está conseguindo lidar com algumas coisas. Mas não deixa de se cuidar. Entenda que se o trabalho for tóxico, por conta da cultura da organização, porque a empresa é assim, então você foi lá, contou para alguém, dividiu isso e está percebendo que não é pontual. Não é um líder, não é um colega, é tudo. A estrutura é tóxica, né? É uma empresa mentirosa, que faz você mentir. É uma empresa que vende A e fala que está vendendo B. A liderança é corrupta, né? Um está tentando passar por cima do outro. Então, não é um problema pontual, é um problema organizacional. E se você perceber que isso vem da cultura da empresa, não adianta você achar que vai pôr a boca no trombone, que vai bater de frente com as pessoas e que isso vai resolver, porque não vai. Porque não depende só de você. Né? Você tem que se defender, é claro, você não pode permitir assédio moral, você não pode permitir que as pessoas abusem, ponto, isso é verdade. Mas não tem como mudar uma cultura da empresa partindo de baixo para cima. Né? Tem que vir de cima para baixo. Então, lá em cima, a diretoria, né, a alta administração precisa enxergar que aquilo não está funcionando e começar lá em cima. E geralmente é lá em cima o problema. Se você perceber que é uma questão cultural e que com a maneira que está não dá, né, que você não está gostando, o primeiro passo que você tem que dar é tentar lidar com aquilo. Mas se você vê, porque você gosta do que você faz, porque o salário é bom, porque você tem motivos, outros motivos para ficar ali,
Então, você vai ter que aprender a lidar com essa toxicidade. Né? Porque a gente cria mecanismos de defesa, a gente cria formas de enfrentamento aí que torna aquela toxicidade menor. Né? Que seria a nossa imunidade orgânica. Para não pegar. Por que o efeito de um veneno é para uma pessoa de um jeito, para de outra pessoa não é? A picada de uma cobra ou de um inseto perigoso. Né? Algumas pessoas morrem na hora, outras não, pela maneira como essas pessoas são. Né? Pela sua imunidade, pelo jeito. Olha o que esse vírus está fazendo com uns e não faz com os outros. Então, cria essa defesa, cria essa forma de lidar, né? Não absorva tudo o que é falado né, ou como é falado. Foque naquilo que você pode realmente resolver. Então, o que eu posso resolver diante de tudo isso? Qual que é a parte aqui que me cabe, que é meu papel resolver? Então, eu vou focar nisso. Então, aqui no meu setor, eu consigo falar para as pessoas o que eu penso. Eu consigo dar limite para as pessoas. Olha, comigo você não vai falar assim. Mas para o resto da empresa, talvez eu não consiga. Eu não consigo mudar se a empresa vai mentir ou não, mas eu não preciso mentir. Então, coisas que a gente vai fazer nesse sentido, mas em algum momento você pode concluir que não vale a pena. Que não vai ser aquele dinheiro que é bom, né? Porque eu ganho bem naquele lugar, que não vai ser aquele trabalho que me dá, às vezes, até status, mas que vai me trazer a felicidade que eu quero, que vai me trazer o bem que eu espero de um trabalho. E aí eu acabo chegando à conclusão de que é melhor eu sair desse trabalho. Gente, hoje eu li uma história que eu quero contar aqui para vocês, que é a história de Laurinha. Eu li numa reportagem da Forbes e achei interessante trazer aqui para vocês. A Laurinha era uma mulher bem-sucedida, a história de uma mulher bem-sucedida, competente, que estava num cargo de alta administração. E ela chegou nesse cargo porque realmente ela era muito boa naquilo que ela fazia, mas toda vez que ela tinha que passar por uma reunião da diretoria, que ela tinha que enfrentar, né, o grupo da alta administração, ela achava que alguma coisa acontecia ali, que ela não conseguia performar, porque ela se queixava muito dos maus tratos que ela recebia deste grupo, que tinha, assim, uma boa parte de homens, porque, né, acabava tendo um machismo ali, mas tinha mulheres também, tá? Então, ela era maltratada, principalmente pelo diretor nacional. Em todas as reuniões, o diretor sempre falava algo do tipo assim: lá vem a Laurinha. Como você está hoje, Laurinha? Nós não estamos felizes de ter a Laurinha aqui. Então, tratando no diminutivo, né? Como se tudo que ela fosse levar para a reunião fosse uma coisa ruim. Então, nós não estamos felizes em ver a Laurinha. E as pessoas, ele falava de um tom de sarcasmo, e as pessoas acabavam rindo, achando engraçado, quer dizer, reforçando esse comportamento ruim desse diretor. E a Laurinha, ela ficava nervosa toda vez que ela tinha que ir para uma reunião, e toda aquela competência que ela tinha, ela não conseguia usar, porque ela se sentia intimidada e mal com aquilo. Né? Fora que ela ainda ficava morrendo de raiva, porque ela ficava sem saber o que fazer e ela não se defendia. Aquilo acontecia com frequência, ela ficava desestabilizada e ela não fazia nada para mudar aquilo. Aí, né, esse diretor toda vez desconcertava ela, deixava ela mal naquela situação e ela acabava não indo bem nas reuniões, né? Quer dizer, ele acabava conseguindo que ela fosse mal no trabalho dela. E aí ela não ia ter sucesso e tal. Porém, ela teve uma ajuda profissional. Né? Um amigo apresentou um profissional da área da saúde, né, da área organizacional, que ajudou ela a pensar como que ela poderia se posicionar diante dessa situação.
né? Então, ele refletiu junto com ela, né? Fez ela pensar em outras razões, né? O que poderia... Por que o diretor tratava ela dessa forma? O que acontecia naquele momento para ele agir desse jeito? Por que aquela brincadeira? Em que momento que ela permitiu isso, que ela não pôs limite ou qualquer coisa desse tipo? Né? Ele fez ela refletir sobre isso e aí ela entendeu que o medo dele poderia estar relacionado ao fato de que ela era uma candidata a ocupar a vaga dele. Que aquilo que ela fizesse ali naquele momento poderia mostrar para os diretores acima, né, para a presidência, por exemplo, que ela era uma forte candidata a um dia ocupar o lugar que era dele. E aí ela foi pensando em maneiras, junto com esse profissional, ela foi pensando em maneiras de agir diante daquela situação. Bom, como que ela poderia fazer em uma outra reunião com esse diretor que ela não ficasse tão à mercê daquela brincadeira tonta, daquele momento, né? Para que, como que ela, o que ela poderia fazer para não cair naquela situação, naquela armadilha desse diretor? E aí, né? Esse profissional, ele deu uma ideia para ela, que quando ela fosse para a reunião seguinte e o diretor fizesse, como sempre, a brincadeirinha, ai, lá vem a Laurinha, né? Como você tá, Laurinha? Que ela respondesse a brincadeira da seguinte forma: lá vem a Laurinha, ele falando lá vem a Laurinha, ela, sim, sim, lá vem a Laurinha, que está trazendo 75 milhões de dólares em receita para a empresa esse ano. Ele falou para ela colocar na brincadeira, responder na mesma brincadeira, só que terminar a frase com algo de bom que ela fizesse. E que era exatamente o que incomodava tanto ele. Ela dava resultado para a empresa. Só que ela não sabia como falar isso no meio da reunião. E aí, dentro da brincadeira, ela falou: lá vem a Laurinha, que está trazendo 75 milhões de renda para essa, de milhões de dólares ainda, de receita para essa empresa. E assim ela deixou a mensagem, né? Ela conseguiu falar em tom de brincadeira que sim, ela incomodava, que ela percebia que ela era um incômodo para ele, porque ela dava resultado para a empresa. Ela continuou, né, com a cabeça erguida, conseguiu fazer a reunião de um jeito que ela nunca tinha feito antes e entendeu que ela podia se posicionar diante da humilhação, diante das brincadeiras, do assédio moral, né? Então, quando que ela teve esse gatilho? Quando ela percebeu que o problema não eram os seus pontos fracos, mas eram suas qualidades. O que incomodava o diretor e outras pessoas não era o que ela tinha de ruim, mas era aquilo que ela tinha de bom. E geralmente é assim, gente, no trabalho. Quando as pessoas querem passar a perna na gente, não é porque a gente não tem nada de bom para oferecer, pelo contrário, é porque justamente a gente tem. Né? Então, o prego que se destaca sempre vai levar martelada. Mas aí, como você vai lidar com isso? O que você vai fazer? Né? Você vai reagir de uma maneira que as pessoas vão continuar, né, dizendo como, né, fazendo a piadinha, né, igual a questão da loira, né, que todo mundo fica, não, tinha que ser loira. Não, eu não posso errar só porque eu sou loira, né? Que toda loira tem que ser burra, né? Então é umas coisas bem desse tipo. Né? E que hoje eu ainda estava conversando com uma amiga, né? E a gente estava conversando justamente sobre isso, né? Que às vezes as pessoas chegam no trabalho e acham que falar que você tá bonita porque você é mulher, nossa, você tá bonita hoje, um elogio só porque é dentro do ambiente de trabalho. Então, poxa, como que eu não tô te elogiando? Como que eu nunca te elogiei? Um líder, nunca te elogiei, não. Elogiou o cabelo, elogiou a roupa, elogiou o batom, mas nunca elogiou o trabalho. Então, né? Eu não tenho que estar bonita no trabalho, eu tenho que ser boa para o trabalho.
Eu tenho que ter competências para o trabalho. Então, dentro do trabalho, um elogio está relacionado àquilo que eu faço, né? Está relacionado àquilo que eu dou de resultado. E não se eu estou bem vestida, se eu tô, se o meu cabelo é bonito, se ele é feio, se não é essa a questão. E a pessoa acha que isso faz parte dos elogios profissionais, não faz parte de nada disso. Na verdade, é um insulto, porque ele não tinha que estar falando de beleza nem de nada relacionado à pessoa. Então, às vezes a gente acha que porque alguém fez um elogio pessoal, que isso muda o ambiente de trabalho. Não muda, gente. Não é isso que torna o trabalho menos tóxico. Né? Pelo contrário, isso acaba sendo até tóxico. Por quê? Porque o fato de você ter recebido um elogio ameniza um monte de coisas. A pessoa ela faz isso para ela não ter que entrar em outras questões. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Boa noite, prefeito. Tudo bem? Oh, saudade. Saudade de Lutécia, gente. Fema Rondon. Tudo bem, Eduardo? Olha, então, que a gente aprenda com a Laurinha, né? Que a gente entenda que a postura profissional muda o tanto tóxico que as pessoas conseguem ser com a gente. Eu falo sempre aqui nas lives, eu vou repetir. Limite somos nós que colocamos nas pessoas, né? Se as pessoas estão, estou devendo uma visita. Estamos, né? A galera toda do Filme Rondon. Qualquer hora a gente aparece em Lutécia. Oxe. Então, se a gente não deixar claro até onde as pessoas podem ir com o comportamento delas, a gente vai se enfiando num buraco. Aí você fala assim: olha, tudo que eu falo nessa empresa falam que eu não posso fazer. Né? Todas as ideias que eu dou não vai para frente. Tá? Pode ser que a empresa seja tóxica. Pode ser que a empresa não queira realmente ver você crescer ou fazer as coisas acontecerem. Mas e aí? O que é que você vai fazer com isso? Vai enfrentar a toxicidade? Vai sair dessa empresa? Tá? Então, essa história da Laurinha, ela mostra pra gente que se posicionar diante das situações pode ser um grande apoio aí para a gente evitar a toxicidade do trabalho, tá? Quando a gente se cala, a gente pode ser entendido sim como quem cala consente, né? Eu me calo, a outra pessoa pode achar que ela pode continuar fazendo isso. Então a gente precisa falar sim, a gente precisa se posicionar sim. Essa Laurinha foi o melhor exemplo que já ouvi em relação à posição da gente no trabalho. Parece uma reação da parte dela, uma vingança e tal, mas na verdade foi a forma que ela encontrou né, de esfregar na cara, de falar, olha, é para isso que eu vim ao mundo, né? Eu dou resultado, e meu resultado está aqui, ó, pá, né? Se falar não foi, olha, gente, se falar não for a opção desse lugar que você está, então talvez esse lugar não seja uma opção para você. Pensa nisso. Se você não consegue se posicionar, se você não consegue ser feliz nesse lugar, se tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que você tenta fazer não sai do lugar, então esse trabalho que não te merece, né? A estratégia eficaz aí não é mudar o comportamento do outro, mas é mudar o nosso comportamento com o outro. O outro é quem é essa pessoa tóxica que a gente não deveria, né, passar tanto tempo perto dessa pessoa. Essa é a pessoa. E como eu falei, o tóxico, né, ele vem, parece embrulhadinho num presentinho. Ele parece lindo e maravilhoso. É aquele trabalho que todo mundo queria ter. Mas pra gente corrói. E corrói aos poucos, corrói com pequenas coisas, né?
A gente vai percebendo ao longo do tempo o quanto que aquele trabalho está fazendo mal para a gente, o quanto que trabalhar naquela hora está acabando com a nossa saúde, o quanto que lidar com aquelas pessoas está deixando a gente, né, com problemas físicos. Oi, Léo! O Luiz está lá jogando. Então não adianta a gente ficar reclamando do trabalho, se envolvendo em fofocas, criticando a empresa, porque um erro nunca vai justificar o outro, né? Quando a gente faz isso, a gente perde a razão. Quando a gente entra para os laranjas podres, a gente perde a razão, porque daí a gente começa num combate contra a organização que não tem fim. E não tem fim, porque se a empresa quiser ser assim, ela vai ser assim. E aí a gente fica mal-humorado, chateado com as coisas, e aí a gente fica o tóxico. E aí a gente leva a toxicidade para dentro da nossa casa, para os nossos amigos, e o nosso assunto é só esse. Tudo que a gente vai fazer, tudo que a gente vai falar é sobre que o nosso trabalho é ruim, que a nossa empresa é ruim, que as pessoas do trabalho são ruins. Sendo que, na verdade, sim, podem ser todos ruins. O trabalho pode ser horrível, o lugar pode ser péssimo, as pessoas podem ser todas tóxicas. Ninguém está dizendo que não. Mas você está ali. Você está continuando ali. Né? Ah, mas eu preciso do trabalho. Aí a gente cai naquela mesma situação que todas as lives eu falo aqui, né? Que a gente não precisa sair do trabalho do dia para a noite, nem esperar o trabalho chegar nesse nível para a gente. Mas a gente pode. Obrigada, tia. Mas a gente pode, aos poucos, ir encontrando outros trabalhos, mas não sei por que a gente insiste. Um aluno disse uma coisa na aula dessa semana. Ele falou assim: a pessoa fica 20 anos naquele lugar, ela fica 20 anos no mesmo lugar com o discurso, né, de que será que encontra outra coisa? Mas agora eu já tenho 20 anos que eu tô aqui. Primeiro, mas agora já faz 5 anos que eu tô aqui, depois já faz 10 anos que eu tô aqui, já faz. Quer dizer, 20 anos é a única coisa que segurou ela ali foi o tempo que ela estava ali. Então, é muito tóxico, sabe? Então a pessoa se torna tóxica. Isso. Parece que são bonzinhos, que estão ali para colaborar, mas que na verdade não estão. E eu não estou também julgando, né, gente? Não estou colocando aqui que a pessoa tóxica ou o ambiente tóxico, ele sabe que é tóxico. Às vezes ele não sabe. Então, olha, está finalizando o meu tempo. Eu vou colocar a última coisa aqui, ó. Procure soluções com outras pessoas que passaram pelo mesmo problema, tá? Escuta outros exemplos, mas não se deixa abater. O trabalho é tóxico, mas você não precisa ser, tá? Ó, beijos a todos e até a próxima live. Obrigada, gente. Até a próxima. Beijos.